Olá, hoje eu vou contar para você em detalhes como que eu consegui perder 26 quilos em 90 dias. Eu vou mostrar, as fotinhas aqui e vou falar sobre a minha alimentação. Vou mostrar tudo que eu como durante um dia, de segunda a segunda, e falar um pouquinho sobre por que eu como aquilo e mostrar para vocês, que comendo esses alimentos eu consegui emagrecer 26 quilos em 90 dias, tá? E assim, deixando bem claro aqui, primeiramente, que eu não sou nutricionista, não sou endocrinologista, então é muito importante você procurar um médico, porém eu sei que são muitas as pessoas que querem começar, dar aquele primeiro passo, mas não tem dinheiro para investir ou não querem também logo entrar ir para numa nutricionista, entrar numa academia, porque fica com esse receio de ser só mais uma tentativa, como eu tinha quando eu comecei lá no iniciozinho de setembro. Então assim, eu faço esse vídeo hoje para poder abrir os seus olhos, mostrar que é muito simples e dizendo, gente, que o simples não é porque é simples que é fácil. Muitas das vezes as pessoas confundem ser simples com ser fácil, e são duas coisas totalmente diferentes. Às vezes é tão simples alguma coisa que acaba até se tornando tão complicado, de tipo, por que é tão simples e eu não consigo? Então acaba se tornando até uma coisa difícil da gente entender. Então eu vou mostrar para vocês que é simples, é uma alimentação rápida, fácil e barata, e é coisas que vai ter em todos os lugares aí do Brasil, do mundo, que você vai poder comer e fazer, esses pratos que eu faço todos os dias. Lembrando também que isso aqui é uma inspiração, eu não tô dando esse cardápio para você seguir à risca, até porque nós somos indivíduos únicos, então o que funciona às vezes para mim não vai funcionar para você, as quantidades e vice-versa. Porém, eu quero compartilhar porque vocês me perguntam bastante. Então vamos começar. Café da manhã. Eu vou ir deixando aqui na tela as fotinhas para falar para vocês. Café da manhã, eu como, primeiramente eu acordo, Quando eu acordo, geralmente eu acordo às 5 da manhã, porque eu gosto de treinar de manhã quando eu consigo, Às vezes a correria é muito grande, eu não consigo. Mas eu acordo às 5 da manhã, já tomo um copo de 500 ml de água. E aí eu já vou no banheiro, faço tudo ali, minhas necessidades. E aí vou pra academia em jejum. Sandy, por que você vai pra academia em jejum? Porque eu, Sandy, não sinto fome pra comer 5, 6 horas da manhã. Então eu vou pra academia 5 e pouca, retorno da academia 7 e pouca. Aí eu retorno, tomo banho, cuido do meu filho, faço as minhas coisas e eu tomo café da manhã lá pras 9h30, 10 da manhã, dependendo da hora que eu vou almoçar. Então eu dou sempre um intervalo, eu faço 4 refeições durante o dia e eu dou um intervalo de mais ou menos 3 horas. Às vezes o lanche fica um intervalo um pouquinho maior, porque eu vou jantar um pouquinho mais tarde, tá? E aí eu vou seguindo o meu corpo. Eu dou esse intervalo mais ou menos de 3 horas, mas eu vou comendo de acordo com o que meu corpo me fala, entendeu? Eu aprendi muito com esse processo a ouvir o meu corpo. Então, por exemplo, eu sei quando eu tô parece que eu tô com fome, mas é sede, então eu vou lá e bebo água. Eu sei quando eu tô com fome, aí eu sei que tá na hora do meu lanche, entendeu? Eu ouço muito o meu corpo. Antes eu não tinha isso, eu comia tipo, toda hora eu tô com fome e vou comendo. Hoje em dia não é assim mais. E aí depois que eu retorno da academia, faço tudo, lá pras 9h30, 10 horas eu compartilho todas as minhas refeições com vocês lá no Instagram, que se você não me segue eu vou deixar aqui embaixo pra você ir lá me seguir, que você tá perdendo. Então eu compartilho lá o meu café da manhã. O meu café da manhã é uma fatia daquele pão do forno, que é mais grosso assim, eu parto em uma fatia assim no meio, que fica 2. Então, 2 fatias, no caso, uma. E a minha geleia de morango que eu faço em casa, que é somente morango e maçã, super natural, sem açúcar, sem água, sem conservante, sem adoçante, sem nada. É maravilhosa, deliciosa e é muito fácil de fazer. Vou deixar aqui o vídeo que eu ensino a fazer ela. Essa receita da geleia de morango, sério, é incrível. Com 2 ingredientes você consegue fazer uma geleia maravilhosa. E aí eu consigo fazer uma quantidade que dura a semana toda, coloco num potinho na geladeira e assim, perfeito. Meu café da manhã é esse sempre. Quando eu saio, eu trago pão, só que com manteiga, porque eu fico com medo de estragar ali a geleia, porque ela não tem conservante, não tem nada. E aí eu trago meu pãozinho com manteiga normal, tá? Sem neura. Uma coisa que eu levo muito a sério, eu me policio muito, é para não ficar neurótica. Porque quando a gente fala em reeducação alimentar, dieta, selecionar melhor os alimentos, a gente fica meio neurótica. Então eu tento sempre levar esse processo de forma mais simples, mais tranquila
tranquila possível para eu não ficar naquela pressão e acabar, às vezes, deslizando por besteira, por ficar naquela neura, né? Então eu tento levar da forma mais simples. Não deu para comer a geleia naquele dia, eu trago pãozinho com manteiga, que não vai me fazer ganhar quilos, não vai me fazer engordar, não vou fazer loucura, entendeu? Então é muito bom se organizar. Por exemplo, hoje é um dia que eu saio de casa muito cedo, então às 6 e pouca da manhã, é um dia que eu treino à tarde, então o que eu faço? Eu vou tomar meu café da manhã provavelmente 9h30, 10 horas. Então eu trago meu pãozinho, ele tá aqui, ó. Eu trago meu pãozinho com manteiga, ele tá aqui no saquinho. Trago sempre água, tá? É muito importante você se hidratar muito durante todo o dia. Eu me hidrato muito, uma coisa que eu gosto de água. Eu deixava de beber água por preguiça. Então, hoje em dia, eu sempre saio, trago... Ó, eu trouxe 2 garrafas, na verdade, ó. Aquela dali e mais essa aqui cheia, porque eu vou tomando sempre ao longo do dia ali pra me manter hidratada. E isso me ajuda a deixar saciada também. Não ficar com aquela vontade de comer o tempo todo. E aí depois eu espero umas 3 horas. Então, por exemplo, se eu vou tomar meu café da manhã às 10, 1h da tarde, né, uma e pouquinha, eu almoço. Hoje eu almoço um pouquinho mais tarde, né? Porque eu vou chegar mais tarde em casa. Então, assim, uma coisa também que eu quero deixar claro aqui pra vocês é que a gente tem que adaptar a nossa reeducação alimentar, a nossa alimentação, à nossa realidade. Então, não tem por que eu colocar, eu vou comer 9 da manhã, meio-dia eu vou almoçar, 3 horas da tarde eu vou lanchar, sendo que os meus horários ali no meu dia, os meus afazeres, não dá pra ser encaixado nesses horários. Então, eu encaixo a minha fome com os horários que eu posso, que eu sei que eu vou ter ali o alimento, para não ficar também muito tempo sem comer. E aí o que acontece? A gente acaba ficando desesperado, chega com aquela fome danada e aí fica com preguiça de fazer qualquer coisa, cortar uma alface, fazer uma couve, fazer uma comida mais saudável e acaba comendo biscoito, guloseima, essas besteiras. Então, assim, para não cair nessa tentação, eu tento sempre me organizar. Quando eu saio, se eu saio e vou ficar à tarde, eu trago o meu lanche da tarde, que eu já vou falar para vocês. Se eu saio de manhã e não deu tempo de tomar café, eu trago o meu café, eu trago a minha água. Então é muito importante a gente sempre se organizar, pois quanto mais organizada a nossa vida, a nossa rotina tá, menor é a chance da gente errar. Então é muito importante a organização. Eu tava até pensando sobre isso antes de gravar o vídeo hoje de manhã, que eu tava falando, nossa, é muito importante a gente se organizar, porque se a gente não se organiza, chega na hora da fome, a gente come ali o mais prático e depois a gente se arrepende. Só que se arrepender, né, gente? A gente se arrepende mais do que passou, passou. Então, se toda refeição que você for fazer, você vai comer e vai se arrepender depois, você acaba nunca alcançando aquele objetivo que você tanto almeja. Então, depois ali, né, do meu café da manhã, eu vou e faço a minha refeição do almoço. Eu não sei se vocês já perceberam nas fotos lá que eu posto no Instagram, vou deixar passando aqui, dos meus pratos de almoço e janta, eu sempre costumo comer naquele pratinho menor de sobremesa. Mas Sandy, aquele prato é muito pequeno. Gente, eu fui diminuindo conforme eu fui evoluindo no processo. Então, não tô falando pra você deixar de comer num prato e comer num pratinho pequeno. Isso aí vai de cada pessoa. Pra mim, Sandy, dá certo assim, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de ver todos os espaços preenchidos, né? E aí, o que acontece? Quanto maior o prato, maior você coloca comida, mais espaço para preencher. Isso acontece muito em restaurante, que tem aquele prato bem grandão e a gente vai colocando um pouquinho de cada coisa, quando vê tá uma montanha. Acontecia sempre comigo no self-service. Então, quando eu tô em casa, eu sempre como no pratinho pequeno. Por quê? E eu sempre faço essa divisão, mesmo sendo no prato grande ou no prato pequeno, que eu divido ele em 3. Metade do prato, por exemplo, o prato é redondo, né? Ou quadrado, enfim. Mas metade dele eu vou colocar só legumes e verduras. Aí eu coloco, por exemplo, uma salada de alface com tomate, eu coloco cenoura, eu posso colocar, entendeu? Quiabo, couve, nessa metade. Eu encho essa metade do prato só com esses legumes e verduras. E a outra metade eu divido em 2. E dessas 2 partes eu faço. Uma parte eu coloco a carne, que é a proteína. Então, um frango, né? Eu coloco uma concha de carne moída. Ou eu coloco o bife. Ou eu coloco a carne que eu vou comer ali naquele espaço que eu deixei, né? E no outro espaço eu coloco arroz e feijão. E aí a quantidade varia, gente. Quando você começa, logicamente, você não vai reduzir totalmente, até porque faz mal. E aí começa a te dar fraqueza, tontura, você fica
se sentindo mal e você acaba desistindo. Então reduz aos poucos. Se você come 5 colheres, 7 colheres de arroz, por exemplo, se você come 7 colheres de arroz, ai, Sandy, é muito claro que eu não como. Gente, eu comia 7, 8, nem sei quantas eu comia. Então, por exemplo, começa a pensar, na hora que você vai botar no prato, você começa a perceber. Se você botar 7 colheres de arroz, tenta colocar 6. Aí fica aí 2, 3, 4, 5 dias comendo 6 colheres. Você vai ver que quando você for colocar, talvez no 7º dia, as 6 colheres, você vai colocar 5. E aí depois você fica mais uma semana comendo as 5. Não queira reduzir de 7 colheres para 2, gente, 3. Isso é um erro muito frequente que as pessoas cometem, entendeu? Querer reduzir muito a quantidade da comida. Então você divide o prato em 3. Metade do prato, legumes e verduras. Aí você divide a outra parte em 2 e um lado para proteína e o outro lado para arroz e feijão. Não deixem de comer arroz e feijão, tá? Parem de achar que comendo arroz e feijão vocês vão engordar. Tudo depende da quantidade, dependendo do alimento. Se você for comer um sorvete ou se você for comer uma maçã, se você comer 10 maçãs, provavelmente você vai também engordar. Se você comer um pouquinho assim de sorvete todo dia, você não vai engordar só porque você comeu aquele pouquinho de sorvete. Vai depender também do resto da sua alimentação. Então, se você se alimenta certinho durante o dia inteiro e no final do dia ou no meio do dia você quer comer um pouquinho de sorvete ou quer comer, sei lá, um biscoito que você gosta, um pedaço de bolo, não é aquilo que vai fazer você engordar. Tem muita gente que fica achando assim, fala assim, nossa, Sandy, você come pão todo dia? Sim, eu como pão todo dia no café da manhã, igual eu mostro lá pra vocês. Sandy, você come arroz e feijão no almoço e janta? Sim, eu como arroz e feijão no almoço e na janta. E também, se eu quiser, eu como macarrão, né? Aí eu como, faço com aquele molho que é só tomate e sal, não tem conservante. Então tudo a gente vai das escolhas, entendeu? A gente tem que saber fazer escolhas. Esse é um ponto muito importante também, conhecer sobre os alimentos, pesquisar, saber fazer escolhas, porque às vezes também as pessoas fazem umas trocas assim absurdas. Por exemplo, eu não como pão, Deus me livre comer um pão francês com ovo mexido. Não, Deus me livre, isso vai me engordar muito. Mas aí vai lá e come 3, 4, 5 creme crack. Gente, o creme crack, o biscoito, ele é mais calórico, esses 3 biscoitinhos que você come, do que um pão com ovo. E qual que você acha que vai te deixar mais saciado? Um pão com ovo, que você vai comer ali de manhã e vai ficar saciado até a hora do almoço, ou 3 creme crackzinho? Então, assim, você tem que saber fazer escolhas. É muito importante você saber fazer escolhas, porque isso também vai te ajudar muito no processo. Você vai ver os alimentos e vai falar, ó, se eu comer esse daqui, eu vou ficar mais saciada. Esse daqui tem uma quantidade maior do que esse. Então, você vai, entendeu? Você vai fazendo as trocas inteligentes e aí você vai conseguindo ter autonomia na sua vida em qualquer lugar que você esteja, porque às vezes você vai estar em algum lugar que não tem o pão que você come todo dia, não tem a comida que você come todo dia, mas se você tiver discernimento para fazer a melhor escolha, você vai continuar ali nas suas calorias que você come durante o dia, porque você vai saber escolher. Então é muito importante isso. Então depois do almoço, né, que eu falei para vocês como que que eu faço, eu como alimentos simples, eu como alface, tomate, né, arroz, feijão, um franguinho, uma carninha. Então assim, não são coisas mirabolantes, não são aqueles pratos de MasterChef. Por quê? Primeiro, simplicidade é uma coisa assim que eu gosto de trazer no meu dia a dia. Eu não gosto muito de cozinhar, eu não tenho muita paciência e nem muito tempo. Então não adianta eu querer todo dia fazer um negócio, um nhoque de não sei o que, entendeu? Escondidinho de carne moída com batata doce, com não sei o que, com não sei o que lá. Querer inventar muito, que aí o que acontece? Na primeira semana eu invento, aí depois no resto do mês eu não consigo manter aquela frequência de fazer aqueles pratos diferentes, aquelas coisas, eu acabo desanimando. Então eu já comecei já no simples, fazendo ali, comendo o que eu comia sempre, só que em quantidades menores. E já me ajudou muito. Não é à toa que eu consegui em 3 meses chegar, né, nessa marca de menos 26 quilos, que é assim, uma coisa maravilhosa, assim, é uma coisa que eu me orgulho demais olhando para trás para esses 3 meses. Eu tô agora no iniciando o 4º mês de reeducação alimentar e eu fico muito feliz por ter começado.
E aí, depois que eu tomo ali, né, meu café da manhã, almoço, eu espero de 3 horas, às vezes passa um pouco, depende ali da minha rotina, o que eu vou fazer, se eu vou treinar nesse meio tempo. Às vezes eu vou treinar e, tipo assim, eu almoço 1 hora, e aí eu vou treinar às 4, eu vou sem tomar café da tarde, tá? Porque eu ainda sinto muito cheia e quando na academia eu faço muito esforço, muita coisa, então se eu tiver tomar café da tarde, eu fico passando mal, né? Ainda mais que corre e tudo. Então eu prefiro às vezes não tomar café da tarde e tomo quando chega às 5 e pouca. Então depende aí de cada pessoa, como que é seu organismo, se você vai sentir fome ou não. Eu tô passando pra vocês assim o que eu, Sandy, tô fazendo nesse processo. E aí eu vou, no meu café da tarde, eu sempre como uma maçã. Eu como aquela maçã Fuji, que é aquela maçã um pouco maior, tá? Eu gosto da Fuji porque ela não é tão fofa igual a maçã argentina. A maçã argentina é linda, aquela de Branca de Neve, né? Linda, grande, só que ela é muito fofa, eu não gosto. Então eu não gosto dela. E a outra Gala, aquelas outras, é muito pequenininha. Então assim, se não tiver a Fuji, eu como 1,5 daquela menorzinha. Mas eu gosto muito da Fuji porque ela já vem a porção certa que eu gosto de comer. Então ela é um tamanho assim, mais ou menos, ó, médio. E ela tem um cítricozinho, ela é doce, mas ela não é tão doce. E ela não é fofa. Então ela é muito saborosa, eu amo. E tem muita gente que me pergunta todos os dias: Sandy, você não enjoa de comer maçã? Não, gente, eu não enjoo de comer maçã. Eu escolhi comer a maçã todos os dias, à tarde, porque a maçã tem muitos benefícios, tá? Pesquisa aí no Google que vocês vão ver que a maçã, se você comer uma maçã por dia, os benefícios que tem. E ela ajuda também no emagrecimento. E ajuda em vários aspectos aí no seu corpo. Então, é muito importante comer uma fruta e eu escolhi a maçã por esse motivo, tá? Então, todo dia de tarde eu como a maçã. E aí, eu vou esperar passar umas 3 horas e pouco e vou jantar. Mesma coisa do almoço. Eu como se eu estiver em casa, né? Eu como no pratinho menor. E aí, metade do prato é legumes e verduras. E a outra metade eu divido em 2, proteína e arroz e feijão. Eu como arroz e feijão também. Uma coisa que eu tento fazer é não comer tão tarde. Às vezes não dá. Às vezes eu tenho que comer 11 horas da noite. Porque eu tô na rua, tô na correria, rotina louca. Mas eu tento sempre comer um pouco antes, até umas 9h30, assim, mais ou menos. Eu gosto até de comer mais cedo. Mas a minha realidade aí nas últimas semanas tá sendo 9 e pouca. Igual eu tô mostrando pra vocês lá nos stories, porque tá muito corrido. Mas eu faço 4 refeições por dia, tento manter os intervalos entre elas e como as mesmas coisas. Então, assim, pode alterar o horário, né? Mas eu tô sempre comendo, assim, de forma saudável, comendo as coisas que eu já costumo comer e me organizando muito. Então, quando eu saio, eu tento me organizar. Aí, por exemplo, meu filho, eu trago ele muito, assim, em médico. Às vezes o médico é perto do shopping, a gente dá uma volta no shopping. Às vezes a gente tem que resolver alguma coisa no shopping, que tem loja, tem várias coisas perto. Então, o que a gente faz? Às vezes eu saio depois do almoço. Então, assim, ó, acabei de almoçar, né? Então tá, eu vou estar na rua na hora do lanche. Então, o que eu faço? Lavo a minha maçã, seco, coloco no saquinho. Levo a minha maçã. Meu namorado, né, vai também às vezes e ele vai e senta pra comer no McDonald's, ele senta pra comer uma pizza, ele senta pra comer um hambúrguer, alguma coisa que ele queira. E eu tranquilamente tiro a minha maçã da bolsa e como. Esses dias a minha mãe foi com a gente, perguntou: Sandy, você não sente vontade? Eu falei: vontade eu não sinto, porque eu tô há uns 3 meses e pouco sem comer, então eu nem lembro muito do gosto. Eu só fico assim sentindo o cheiro dá uma maltratada às vezes. Mas como eu tô tão firme no meu objetivo, tô tão focada que aquilo ali pra mim, eu sinto aquele cheiro, é maravilhoso, como a minha maçã deliciosa e pronto, gente. Se eu quisesse também comer um hambúrguer, alguma coisa, eu poderia, mas como eu tô almejando uma coisa maior, eu às vezes abro mão, me abdico de comer ali. Mas eu poderia comer também, colocar no meu plano alimentar. Então, por isso que eu falei que vai de pessoa para pessoa. Então, eu já fui, assim, inúmeras vezes no shopping, desde o início do processo até hoje em dia. E não cedi essa tentação, tá? E aí, quanto mais eu resisto, mais forte eu me sinto. E mais força eu tenho para continuar no processo. Então, isso também me motiva muito. E aí eu vou e como a minha maçã. E às vezes a gente tá pela rua ainda, tem que jantar na rua, já é o horário. E aí o que eu faço? A gente sempre, ele gosta de namorado, ou às vezes sai com minha tia, minha mãe, elas gostam de comer aquela pedra de carne. Então a gente pede uma pedra de carne, que aí vem carne, ai, amo aquela carninha, né, a picanhazinha cebolada, vem frango, aí vem linguiça, batata. Aí o que eu faço? Eu pego,
Aí vem arroz e feijão, eu coloco a porção que eu tô acostumada, o que eu não tô eu tiro, arroz e feijão. Peço para trocar a farofa por salada. Às vezes vem vinagretezinho, eu como ali o tomatinho, o pimentão, a cebola do vinagrete, sem muito aquele caldo, né? Porque tem muito sal e tudo. E como o bifinho acebolado, eu como o franguinho e pronto, gente. Eu não preciso ficar de neura. Eu só posso comer em casa, eu não posso comer aqui, isso, aquilo. Eu estou sempre adaptando o meu cardápio, né? Em todos os lugares que eu vou, tendo organização e adaptando ali para minha realidade e para os objetivos que eu quero. Então, assim, esse vídeo foi para mostrar para vocês, falar com vocês certinho, mostrar que lá no Instagram eu tô compartilhando todos os dias tudo que eu como, tá? Todas as minhas refeições. Faço 4, como eu falei para vocês, café da manhã. Não faço lanche, porque eu não sinto necessidade de fazer lanche da manhã, tá? Até porque eu tomo um café da manhã um pouco mais tarde. Então, eu faço café da manhã, almoço, café da tarde e janta. E nesse intervalo do dia todo, né, nessa minha janela alimentar, eu tomo muita água. Eu devo tomar uns 4 litros de água ou mais, dependendo do dia, tá? Se estiver muito quente. Então, assim, no meio-dia eu já tomei uns 2 litros de água ou mais, tá? Então, para vocês terem noção, assim, que tem que ter bastante água aí nessa dieta para ficar bem hidratada, para te ajudar também a alcançar seus objetivos. E essa é a minha alimentação, deixando bem claro novamente que eu não sou nutricionista. Então, se você quiser fazer um plano alimentar focado para você, né, para os seus objetivos e seus resultados aí, você vá numa nutricionista, tá? Aqui eu só tô passando o que eu, Sandy, estou fazendo, estou conseguindo esses resultados e que vocês me perguntam bastante. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo foi para mostrar para vocês que de forma simples, fácil, sem neura, sem ficar louca, você consegue sim chegar nos seus objetivos. E uma coisa muito importante que me ajudou total nesse processo foi começar a me exercitar. Então, desde o primeiro dia que eu comecei ali, da primeira semana, a fazer reeducação alimentar, eu comecei a caminhar 10 minutinhos, 20 minutinhos, eu fui aumentando com o tempo. Hoje em dia eu faço musculação, faço aeróbico e às vezes caminho também. Então, assim, conforme você vai fazendo, eu sei que tem muita gente que fala que odeia, só que você vai vendo a melhora tão boa em você, na sua vida, que você passa a gostar daquilo. Porque a gente tem que, né, aprender também a gostar de coisas que nos fazem bem. Eu odeio musculação, tá bom, então procura uma outra atividade que você goste, entendeu? Eu gosto de andar de bicicleta, vá andar de bicicleta, que já é uma atividade. Eu gosto de andar de patins, vá andar de patins. Eu gosto de caminhar, vá caminhar. Porque aí você tem que começar. Depois que você começa, faz as coisinhas ali, você vai pegando gosto e vai querendo aumentar a sua frequência. E isso é ótimo para você e para sua saúde. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. Não se esquecem, deixa o like aí, que é muito, muito, muito importante para ajudar o canal, para ajudar ao conteúdo a chegar em mais meninas maravilhosas e a gente ajudar cada vez mais mulheres a ficarem lindas, empoderadas, né, e tomarem ali a frente da sua vida. Então deixa o like, compartilha esse vídeo com as suas amigas no WhatsApp, é muito importante. Tem uma setinha aqui embaixo, compartilhar. É só você clicar e compartilhar com o maior número de amigas. Vamos ver quem consegue compartilhar com mais amigas. Me deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo. E se você for nova aqui no canal, chegou aqui agora através desse vídeo, se inscreve nesse botão vermelho aqui embaixo, ativa o sino para não perder nenhum conteúdo, hein? Tá vendo muita coisa bacana e eu quero você aqui juntinha comigo, tá bom? Um super beijo e tchau!